Saúde a igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém? Podeis tomar seu assento, meu amado. É motivo de alegria estar uma vez mais com os irmãos. Minha esposa já externou aqui. Nós somos do Rio de Janeiro. Chegamos aqui na cidade no domingo passado, na companhia da pastora Ana Carla. Tivemos o privilégio de conhecer esta igreja, os pastores, a membresia, na terça-feira. Estivemos aqui com os irmãos na quinta. E hoje temos o privilégio, uma vez mais, de estar assim, ministrando a poderosa palavra de Deus. Quero externar minha gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor, ter me confiado, uma vez mais, conduzir a sua palavra ao teu coração. E aos pastores desta igreja que têm nos aberto as portas e têm nos recebido muito bem. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pode ter certeza, pastor e pastor, que já estarão no nosso coração e debaixo do nosso joelho em oração. Amados irmãos, eu quero te pedir algo, que você não se incomode porque somos poucos. Não se incomode porque você esperaria que alguém estivesse aqui, que aquela pessoa que você esperou não veio. Ela justamente não veio porque você veio para cá na intenção de encontrar a pessoa errada. Se você saísse da sua casa com o propósito de encontrar com o Rei dos Reis, certamente você estaria completo. Você se sentiria completo. Eu estou aqui vendo rostos desconhecidos, mas o Espírito que habita em mim me faz conhecer a tua vida. Eu vejo a igreja hoje como se fosse, e eu me vejo da mesma maneira, porque nós precisamos nos enquadrar naquilo que o Senhor está nos mostrando. E eu vejo a igreja como os peixes dentro de um aquário, que quando nós lançamos o alimento, eles rapidamente sobem até a superfície, famintos, desejando aquele alimento que foi lançado. E essa é a visão espiritual que eu tenho com relação a mim e a tua vida nessa noite. Você aqui aguardando de boca aberta o momento em que Deus vai lançar o alimento ao teu encontro. Mas chegou o momento de Deus falar ao meu e ao teu coração profundamente. Sabe por que eu digo que os irmãos não precisam se preocupar com a quantidade? Porque eu senti o meu Senhor a partir do momento que eu comecei a me arrumar. Porque o culto não começa aqui, o culto começa na sua casa. O culto começa quando você entende que você está indo para a casa de Deus e que não é só mais uma oportunidade de receber a vitória, mas é mais uma oportunidade de louvar aquele que é digno, de louvar aquele que é merecedor. E eu comecei a sentir o Senhor quando eu estava lá me arrumando. Quando a pastora começou a orar aqui, eu senti o Espírito Santo da palavra que ela trouxe, as irmãs louvando aqui no Ministério de Louvor, o nosso amado irmão com uma palavra que poucos ouvem hoje em dia na casa de Deus. E eu chorei com o Espírito Santo. Porque nós não podemos perder a nossa essência. Prega sobre milagre, sobre vitória, mas não se prega mais sobre salvação. Então eu louvo ao Senhor porque Ele usou o seu servo uma vez mais para ministrar aquilo que está no coração de Deus. E esse é o desejo do meu coração nessa noite. Uma vez mais ser usado por Deus. Os irmãos não me conhecem, mas com a pastora minha esposa nós viemos do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Mesquita, na Baixa da Fluminense, próximo de Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfor Roxo. Meu nome é Yuri, tenho
19 anos, obreiro da casa do Senhor, servo, independente do cargo que nós venhamos a exercer. Minha esposa Jéssica tem 22 anos e estamos aqui conhecendo a linda Maceió, fazendo a obra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos o que eu pedi na igreja que eu ministrei na sexta-feira. Apague a visão do que sou eu aqui. Esqueça a minha fisionomia. Esqueça a roupa que eu estou vestindo. Esqueça o sapato que eu estou calçando, o adereço que eu estou usando. Mas passe a observar o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Porque o vaso de barro, irmãos, ele não tem beleza. Mas Paulo vai dizer que existem tesouros guardados em vaso de barro. Significa dizer que o barro guarda coisas especiais. Eu posso não ter beleza, eu posso não ter formosura, eu posso não ter a roupa mais bonita, mas eu sei que em mim habita um Espírito excelente, e que vai falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Mas sem mais delongas, meus irmãos, porque eu me sinto em casa. Eu te peço que você abra, por favor, o seu exemplar da Bíblia, no livro do profeta Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. É aquilo que o Espírito Santo deseja falar ao teu coração nessa noite. Se você puder sentir o Senhor como eu estou sentindo, você não calava a tua boca, você glorificava o Deus. Nós precisamos nos acostumar, nos envolver na atmosfera do céu. Você precisa começar a se preparar para entrar no céu. Porque no céu vai ser glória, 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 glória. Hossanas ao Rei. No céu vai ser só louvor, só adoração. E nós somos cidadãos dos céus. E precisamos aprender a entrar nessa atmosfera. Glória a Deus. Você me encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler o texto sagrado. A epígrafe diz assim, o título do texto: Samuel enviado a Jessé. Diz o texto: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó ou pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vida? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior,
porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o Senhor fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos, ou acabaram-se os mancebos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e ungiu, pois este é ele. Versículo 13, aqui fechamos a leitura. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você pode dar glória a Deus? Amados irmãos, o texto que acabamos de fazer menção vai nos relatar o episódio em que você ouve muito falar quando o Senhor unge, quando o Senhor leva Samuel até a casa de Jessé e unge Davi como rei. Mas para você entender o que o Espírito de Deus quer falar ao meu e ao teu coração nesta noite, é preciso voltarmos um pouco na história, porque você acompanhou comigo na leitura que o Senhor fala ao coração de Samuel. O Senhor fala com Samuel fazendo uma pergunta, e o Senhor fala com ele: até quando terás dó ou terá pena de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Glória a Deus. Aleluia. Voltando um pouco na história, você vai compreender que, sendo Samuel profeta, sendo Samuel juiz daquela terra, Samuel já tinha idade avançada, e o povo desejou que fosse levantado um rei para reinar sobre Israel. O povo então decide que Saul seja o rei. O Senhor entristecido, o Senhor chateado com o povo, porque o povo rejeitou que o próprio Deus permanecesse governando aquela nação. Deus então decide abençoar o pedido do povo e permite que Saul fosse ungido rei. Então Deus dá ordem a Samuel para que vá ungir a Saul. Só que Saul começa, no momento do seu reinado, a fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Começa a entristecer o Espírito de Deus. Então o Senhor toma uma atitude. O Senhor fala com Samuel algo estranho, algo que pode ser não tanto compreensível ao meu e ao teu ver, porque o Deus dos céus, aquele que não faz acepção de pessoas, Ele vai dizer que está rejeitando um homem. Um Deus que não faz acepção, um Deus que não olha se você tem uma conta bancária muito boa, se você tem boa aparência, se você tem boa vestimenta, nasceu na família nobre. Um Deus que não escolhe ninguém pela condição financeira, vai dizer que está rejeitando um homem que é rei de um povo. E vai dizer a este mesmo profeta que ele está escolhendo alguém da casa de Jessé, o belemita. Mas ele vai dizer a Samuel: até quando terás dó ou pena de Saul, tendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Encha o chifre de azeite e vem, vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provide um rei. Glória a Deus. Glória a Deus.
quando quer mudar a história de alguém, amado, Ele não usa meio termo. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele não muda a trajetória. Ele não vai primeiro no Maranhão para depois chegar em Maceió para te abençoar. Deus, quando dá o segredo, quando dá o local onde a bênção vai acontecer, para que Samuel não ficasse perturbado, Deus fala para ele: Samuel, eu vou abençoar alguém na casa de Jessé, mas para que você não erre, o endereço é Jessé o belemita. Se Deus quiser te abençoar hoje, Ele não vai mandar alguém escrever um e-mail e por causa de um ponto cair na caixa de e-mail errado e mandar para o seu. Se Deus quiser te abençoar, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o número do teu CPF, Ele sabe quem você é. Porque a Bíblia vai dizer no livro do profeta Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias ainda pequeno, o Senhor vai dizer para ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Deus não fala para Jeremias: eu te conheci quando a parteira colocou a pulseirinha com o seu nome. Deus diz para Jeremias: eu te conheci no momento em que milhões de espermatozoides travavam uma luta constante para saber quem ia ovular, quem ia nascer. E antes que você fosse formado no ventre, eu já tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu já selei sobre você. Tu és mais que vencedor. Eita. Deus fala isso a Samuel. Samuel obediente, porque ele vai aprender o episódio na casa de Eli, lá com Eli no templo, o que é ouvir a voz de Deus. Ele vai até a casa de Jessé, vai até Belém. Os anciãos, pensando que o profeta ia levar uma má notícia ou algo do tipo, eles perguntam: é de paz a tua vida? E Deus dá uma estratégia, Ele fala: eu vim sacrificar. Santificai-os e venha comigo. Ele santifica Jessé, os seus filhos, e vão sacrificar. No momento em que eles vão sacrificar, começa a passagem dos filhos de Jessé. Glória a Deus. A Bíblia diz assim no versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Quando ele entrou na casa de Jessé, ele avistou um homem chamado Eliabe. A Bíblia não diz que ele se encontrou com Eliabe. A Bíblia diz: viu a Eliabe. Quando ele vê Eliabe, um dos irmãos de Davi, um dos filhos de Jessé, ele subentende no seu interior que aquele deveria ser ungido a rei. Você vai acompanhar comigo aqui no versículo 6, ele diz assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu dizia aos irmãos que o povo desejou ter um rei, mas ele vai dizer: está perante o Senhor o seu ungido, porque neste episódio Deus vai falar para ele: eu me provi de um rei. Existe
enorme de quando o povo quer levantar alguém, de quando o povo decide escolher alguém e quando Deus escolhe. Porque aquele que o povo escolheu começa a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Sabe por quê? A minha Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Você pode até olhar para alguém e ver que essa pessoa é melhor preparada para alguma coisa. A sua chamada intuição, o seu chamado olhar clínico, ele entende que aquela pessoa é preparada para o negócio. Mas você não conhece a real intenção do coração. Glória a Deus. É quando Samuel olha sem utilizar a visão espiritual, ele vê a Eliabe e numa espécie de mata-mata ele fala assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o nosso Deus, que não é pouco, que é todo poderoso, que não escolhe ninguém com carrapicho, que não escolhe na mão de cai, ele me acende a que não escolhe ninguém que possa envergonhar o nome dele, porque só envergonha o nome de Deus aquele que não é escolhido por ele. Quer que eu te prove isso? Sabe aquela pessoa que se ensoberbece? É aquela pessoa que não conhece o seu Deus. A pessoa que põe a vaidade sobre tudo. A pessoa que pensa que é alguém que não é escolhido por Deus. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele é manso como a pomba e é prudente como a serpente. Glória a Deus. Ele é humilde. Aleluia. Eu sei a chamada que eu tenho, porque o meu Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Me ressuscitou, não foram uma nem duas, foram 7 vezes. Minha mãe assinou óbito por 3 vezes. E depois de ter por hora do seu filho morto, teve que chegar a notícia dizendo: ei moço, ele está vivo. Ei moço, ele está vivo. Porque no lugar, no CTI que ela estava, tinha um servo, tinha uma serva, que quando ela ia chorar e dizia: moço, meu filho está morto, alguém se levantava e dizia: ei, o Deus de Israel está na vida dele, tem um plano na vida dele. Eu poderia sair por aí dizendo: é, irmão, até o gato tem 7 vidas. Eu já estou na 8ª. Sei que Deus me dá uma boa palavra, sei. Mas a palavra é dele. Eu sou apenas um instrumento. Sei que quando eu prego, o Senhor salva vidas. Lá em Mesquita, há 2 meses, 1 mês e pouco, batizou uma menininha de 8 anos no Espírito Santo. Sei. Mas quem batiza ele, a glória é para ele, a honra é dele. Eu sou apenas um instrumento. Porque conhece o Deus que serve. Quem conhece o Deus que serve tem temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Samuel avista ele, porque a tua Bíblia diz que o nosso Senhor está como o seu nome voltado para a terra, procurando os fiéis dela. E quando Samuel olha e fala assim: aquele lá é o escolhido, aquele lá é rei. Glória a Deus. Olha a resposta de Deus para Samuel.
Não atentes para a aparência nem para a altura, porque o rejeitei. Eu falei para você que um Deus que não faz acepção de pessoas passa a rejeitar alguém. Só na mesma história ele rejeita dois. Para você entender que Deus não é brincadeira. Ele fala assim: porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Sabe o que Deus está dizendo? Eliabe é bonitinho por fora, é forte por fora, é formoso por fora, mas o coração dele é podre. Sabe o que é Eliabe? É sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? É quando você vai no cemitério, daquelas covas bonitinhas, os jazigos cheios de flores, uns de mármore, todos enfeitados, mas quando você tira a tampa da cova, o odor de podre é o mesmo. Deus está dizendo a Samuel: tá vendo? Eliabe bonitinho aí, né? Se eu tirar a tampa dele, fede. Ele é podre. Vamos seguir com o texto. Passa então Abinadab. O Senhor diz também: não é esse. Passa Samar. Também não é esse. Porque no episódio da casa de Eli, no capítulo 3 desse mesmo livro, a Bíblia vai dizer que Samuel, ainda pequeno, servindo o sacerdote Eli, o Senhor fala com ele por 3 vezes, e ele pensa que é o próprio Eli quem está chamando. E toda vez que o Senhor fala com ele, ele fala: eis-me aqui. Rapidamente ele corre, vai até Eli e fala: o Senhor me chamou. 3 vezes ele comete um erro. Passam-se então os 7 filhos de Jessé. Porque quando Deus decide abençoar tua vida, pode até ter muita gente entrando na fila, mas ninguém vai tomar o teu lugar. Samuel começa a ficar apreensivo. Passou 1, passou 2, passou 7. Cadê o rei de Israel? Cadê o escolhido? Eita, aleluia. Amado, nem que o teu número seja 999, Jesus deixa passar o 998 na tua frente, mas ninguém toma posse da vitória se ela é tua. Mas esse mesmo Davi está lá trabalhando sem saber o que está acontecendo na casa do seu pai. Sabe por quê? Crente que confia em Deus não precisa saber o que ele está fazendo, só espera o momento de ele mudar a vida dele. Crente que é fiel, que é obediente à palavra, ele não precisa ficar perguntando a Deus o que ele está fazendo, porque ele sabe que o momento de Deus exaltar ele vai chegar. Só que Davi não sabia que Samuel tinha chegado na casa dele. Vira para o teu irmão com voz de profeta e fala assim: eu já estou me encaminhando no final. Fala para ele assim: coisa boa é quando Samuel chega. Você vai entender o que eu quero dizer. O Senhor me deu essa palavra ontem, sem eu saber que ele ia pregar aqui. Mas o meu Senhor, ele sabe que você precisava ouvir, então ele moveu os céus e terra. E o Senhor me deu um tema, e eu ri quando ele falou isso. Ele falou: filho, o tema é esse: coisa boa é quando Samuel chega. Aleluia!
um casal lá de Ramá, ou Ramataim Zofim. No capítulo 1 do livro de Samuel você vai ler essa história. Esse homem chamado Eucana tinha duas esposas, uma Penina, uma Ana. A Bíblia diz que essa moça Penina podia gerar filhos, e a outra esposa Ana não podia gerar. Então ela se contristava, ficava chateada porque não podia gerar filhos. Porque a mulher que não podia gerar naquela época era tida por amaldiçoada. Então essa moça, toda vez que o seu esposo ia oferecer sacrifício em Siló, ela ia com ele oferecer o sacrifício. Mas toda vez que ele oferecia o sacrifício, a sua rival, porque é assim que a Bíblia classifica, a Bíblia classifica a menina como rival. Vai dizer que a rival dela perseguia, a rival dela zombava, porque ela podia gerar e Ana não. A Bíblia diz que toda vez que Penina irritava, zombava de Ana, Ana chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Mas vai chegar um dia que Ana, cansada dessa situação, Ana decide ir ao templo. E quando ela chega lá, ela começa a orar a Deus, chora na presença do Senhor no altar, de maneira que os seus lábios se moviam, mas não eram pronunciadas palavras. Então o sacerdote Eli, uma vez mais, como o homem se engana por aquilo que ele vê, ele entende que esta mesma mulher chamada Ana, que está ali orando, esta mulher estava bêbada. E ele pergunta a esta mulher: mulher, por que tem bebido bebida forte? Por que estás embriagada? Ela fala: tua serva não está embriagada, eu sou uma mulher angustiada e estou aqui fazendo a minha petição. Ele então abençoa aquela mulher e diz assim: vai em paz e que o Senhor te conceda a tua petição. Essa mulher, quando chega em casa, se deita com o seu esposo. Por quê, irmãos? Porque a fé sem obras é morta. Aquela moça sabia que o desejo do seu coração era gerar, mas se ela não usasse um meio humano para que isso acontecesse, só uma gerou pelo Espírito. Então essa mulher se deita com o seu esposo, faz aquilo que é de praxe, e naquela mesma noite o Senhor visita Ana, e ela passa a guardar no seu ventre Samuel. A mesma Penina que irritava esta mulher teve que acompanhar Ana sentindo as primeiras dores, teve que acompanhar Eucana sabendo que a sua mulher estava gerando, sabendo e dizendo para a cidade: olha, você pensava que ela não ia ter filho, né? Mas teve um dia que ela foi no templo, o sacerdote Eli abençoou, a minha mulher está grávida. Foi passado o segundo mês, a menstruação cessou. Foi passado o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, a barriga crescendo, os enjoos vindo e Penina sabendo. Glória a Deus. Você vai entender o que eu quero dizer. Aleluia. Quem está te zombando, quem está te irritando, vai passar a saber do que Deus está fazendo na tua vida. Sabe por quê? Penina zombava de Ana porque sabia, diz o texto, que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana não tinha filho por genética, não. Ana não gerava porque Deus a fez estéril. Tem vezes que você reclama do que está acontecendo na tua vida, mas você não entende que é uma forma de Deus te abençoar. Deus está usando a tua esterilidade hoje, que você pensa que você não pode gerar o que, amado? Gerar bênção para a tua família, bênção no teu ministério. Ei, você não está entendendo. Ser estéril não é um problema, ser estéril não é difícil assim como você pensa, porque o Deus do impossível está na tua vida. Você vai entender por que é bom quando Samuel chega. Passa o sexto mês, a barriga está crescendo, os pés de Ana estão inchados. Ana está inchada, engordou.
Passa os 7 meses, o 7º mês, perdão. Passa o 8º mês. E de repente chega o 9º mês. Vira uma euforia na casa, começam a lavar a roupa do bebê. Começam a passar a roupa da criança, porque alguém está esperando que a criança vai sair. Começa a preparar tudo, limpam a casa, cuida de tudo. E Penina está observando. Como não tinha hospital naquela época, conjectura, quando chega o momento em que a bolsa estoura e Ana começa a sentir as dores da contração, Penina começa a se irritar e a dizer: tomara que essa criança não saia, tomara que esse filho não saia. Mas de repente, quando começam a preparar, fervem a água, fervem, eles colocam o pano na água quente, preparam o bisturi, colocam uma mulher repousada, deitada, manda fazer força. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Penina está lá no cantinho assim, esperando que algo de ruim aconteça. Mas de repente Penina ouve: ué, 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 ué. E o cana grita: é um menino. Sabe o que eu quero dizer? Aleluia. Glória a Deus. Porque Samuel não chegou calado. Quem está na tua retaguarda, quem está na tua frente, quem está na tua direita, quem está do teu lado esquerdo vai ouvir o barulho do teu milagre. Vamos voltar para o texto, e aqui eu me encerro. Esse Davi que é humilhado, que a Bíblia vai dizer que quando ele entra, a Bíblia dá característica dele: ele é ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Daí você subentende que ele é diferente dos seus irmãos. Porque se ele fosse igual, por que a Bíblia daria detalhes dele? E este era o fato de Davi cuidar das ovelhas. Por ele ser um filho de uma relação extraconjugal, ele é motivo de vergonha para a família. É por isso que no dos seus salmos ele vai dizer que no pecado ele foi gerado. Glória a Deus. Às vezes as pessoas se envergonham por você. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, não tenha vergonha de mim não, porque você não sabe o que eu vou ser daqui a algum tempo. Você me olha assim hoje e me critica, me aponta. Eu sou até ruivinho, cara de bobo pelos olhos, mas você não sabe. E quando eu estava no ventre, gerado no pecado, teve um Deus que está sentado no seu alto sublime trono, que apontou o dedo para a terra e falou: é o rei. Aí esse Davi entra em casa, cansado de ser humilhado. E quando ele se apresenta, o Senhor diz que é ele. Quando eu digo que coisa boa é quando Samuel chega, é porque Davi entrou na casa sem saber o que ia acontecer. Ninguém foi lá avisar Davi assim: Davi, tu vai ser ungido rei, vem pra cá. Não, não. Davi, estão te chamando para a reunião que está tendo na tua casa. Não pensa que Deus vai anunciar o dia da tua vitória, porque o que Deus faz na minha e na tua vida é de repente. Quando Davi entra, o motivo da vergonha, o motivo de chacota. Antes Samuel dá uma ordem: ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. O povo fica assim: o negócio é sério. O negócio é sério. Glória a Deus. Quando ele entra, a Bíblia
diz que Samuel toma um chifre e unge a Davi no meio dos seus irmãos. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo: coisa boa é quando Samuel chega, é porque Ele está enviando alguém para mudar a tua história. Você não sabe o que está acontecendo, mas vai chegar o dia que Deus vai levantar alguém para mudar a tua história. Eu ouço labanda, calabanda, saio, eu vejo uma roda gigante e Deus está dizendo: é reviravolta, é mudança, estou mudando história, estou mudando. Deus está mudando o cativeiro. Porque quando você é humilhado, é diante de todos. Mas no momento em que você vai ser exaltado, Deus vai fazer no meio de quem te humilhou. Que é a prova disso? Paulo e Silas, quando foram açoitados, levaram o cárcere inferior. Eles foram injuriados diante da multidão. Foram apontados, xingados diante do povo, diante daqueles que queriam a sua prisão. E no momento que vão soltar eles, falam assim: vai lá. Aí Paulo diz assim: é ruim, hein? No momento de você me humilhar, foi na frente deles, mas você vai ter que me honrar diante deles também. Eu não saio da prisão sem que ninguém saiba. Eu quero ser honrado diante deles. Deus está honrando pessoas nesta noite. Deus está mudando vidas nesta noite. Deus está virando cativeiro nesta noite. Coisa boa é quando Samuel chega. Coisa boa é quando o profeta chega. Eu vim aqui como profeta de Deus e estou liberando sobre a tua vida. Vai ter crente contando o testemunho de vitória. Vai ter crente contando que o milagre aconteceu. A minha esposa vai louvar. Mas eu quero saber se no nosso meio tem alguém que não serve a Jesus. Tem alguém no nosso meio que é amigo do Evangelho e que hoje quer se decidir para Cristo, renovar a sua aliança. Todos aqui já são evangélicos. Então glória a Deus. Eu quero uma vez mais agradecer ao pastor Carlos, pastor Edilma. E pode ter certeza, quando eu voltar na Maceió, ainda que não seja para ministrar, mas eu venho aqui para receber esse abraço caloroso dessa igreja. Irmãos, tenho passado dias difíceis. Tenho. Mas Deus escolheu essa noite para me renovar. E assim como eu quero que os irmãos saiam daqui de posse de vitória. Que você aplauda o Senhor nessa hora. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abriu as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte a Ele, toda honra, toda glória. Adore Ele, adore Ele, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore Ele na alegria, adore Ele na tristeza, adore Ele na bonança, adore Ele. Cante ao Senhor, é com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. A igreja se coloca de pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus.